Fala galera, professor Diogo Medeiros, estou na área para mais um videozinho aqui no YouTube que eu estou tratando de direito constitucional com você, começando do zero, numa linguagem simples, acessível e bem curta, né? Para objetivamente pontuar aquilo que cai na prova. Então, ao longo do ano aí, eu vou estar fazendo, não, porque aí eu pareço atendente de telemarketing, né? Vou estar fazendo vídeos, aí é sacanagem. Eu vou fazer vídeos, então, de direito constitucional para te ajudar no seu concurso, concurso policial ou qualquer outro concurso que você esteja fazendo. O tema agora é essencial em prova, essencial, um dos temas mais importantes. Você já deve ter visto na legenda, é a classificação dos direitos fundamentais mais importante que nós temos da teoria da geração ou dimensão dos direitos humanos ou dos direitos fundamentais. Pode até vir na sua prova família, geração, dimensão ou família dos direitos humanos ou dos direitos fundamentais. Essa terminologia aqui, essa classificação, vale para direitos fundamentais ou para direitos humanos. E aí a gente vai, passo a passo, como se fosse palavra-chave, linkar essas gerações com as principais características. Lembrando que nós temos uma quarta, uma quinta geração, que recentemente até caiu na prova CESP, antigamente não caía. Eles cobraram de maneira inovadora a quarta geração, e a gente vai ver isso também. Olha só, eu já vou jogar lá no seu slide, sem mais delongas, porque essa teoria ela foi desenvolvida pelo teórico Karel Vazak, em 1979. Lembra da característica dos direitos humanos ou dos direitos fundamentais, que é a historicidade. Pela historicidade, os direitos são construídos ao longo do tempo, por luta de avanços e retrocessos. Então, ele vai concatenar, de acordo com como se evoluem os direitos, nessas ideias de primeira e de segunda geração, linkando com a Revolução Francesa. Os lemas da liberdade, igualdade, da fraternidade da Revolução Francesa, lá no século XVIII, né, em 1789, quando da segunda, né, Constituição no mundo, a Constituição Francesa, Declaração de Direitos e Deveres do Homem e do Cidadão. Então eu vou linkar assim, ó, liberdade é igual à primeira geração. Igualdade, segunda geração. Fraternidade, por sua vez, vai ser relacionada à terceira geração. Beleza? Tranquilo. Aí, olha só, a partir dessa perspectiva, a fraternidade ela também pode vir em prova como solidariedade. Fraternidade ou solidariedade. Para a maioria da doutrina aqui, tá? Terceira geração. Nessa primeira ligação aqui, ó, eu já consigo fazer questão de prova. Só basicamente nisso aqui. Só que aí vamos avançar, obviamente, na matéria. Vamos avançar para o próximo slide aqui, ó. Eu tenho essa tabela com as ideias principais. A primeira geração, então, novamente, eu vou ter a liberdade, certo? Liberdade. Tá. Quais são os direitos que compõem essa ideia de primeira geração do valor liberdade da Revolução Francesa? A ideia são os direitos civis e os direitos políticos. Tranquilo. Eu vou conseguir te falar melhor, de maneira mais clara, te falando do momento histórico que se vivia lá na primeira geração. Estávamos diante, aqui, ó, do século XVIII. Lá naquele movimento histórico que você lembra, que é o Iluminismo, a Revolução das Ideias. Nessa época, se queria a limitação do poder do rei absolutista, que tudo podia ele sozinho assumir as funções, as três funções estatais, as três funções básicas estatais de legislar, executar e julgar. Então eu vou ter uma série de teóricos na Europa, a exemplo de Locke,
de Rousseau, de Montesquieu, de Voltaire, que vão trazer a ideia de legalidade, de contrato social, de limitação do poder, principalmente dando ênfase ao parlamento, ao poder legislativo, que o rei deveria passar pelo poder legislativo, pelo parlamento, para submeter alguém a alguma obrigação, principalmente pela legalidade, pela lei. Beleza? Então eu queria a limitação do poder do rei que tudo podia. Esses direitos civis, então, notadamente, eles são direitos individuais, onde a liberdade que eu vou querer é frente ao Estado. Eu coloco como se fosse um escudo de proteção para que o Estado não interfira na minha esfera individual. Então, esses direitos de primeira geração, direitos civis e políticos, eles terão a carta marcante de serem direitos relacionados aqui ao chamado, na verdade, abstenteísmo estatal. Como assim? Esses direitos de primeira geração, eles são marcados por serem direitos negativos. Por que direitos negativos? Porque vão impor uma abstenção de agir ao Estado. O Estado respeita esses direitos, não interferindo na sua esfera individual. Portanto, eles são chamados também de direitos de defesa. Direito de defesa do indivíduo perante o Estado. Aqui, inclusive, eu tenho uma característica muito peculiar, que a gente já até estudou essa classificação aqui, e que despenca em prova. Trata-se aqui, da chamada eficácia vertical dos direitos fundamentais. É a relação que se estabelece entre o poder público e o indivíduo, onde o poder público precisa respeitar o direito desses indivíduos. São direitos negativos, direitos de defesa. Então, quais são os exemplos clássicos dos direitos de primeira geração? Eu tenho lá o direito à vida, o Estado não pode tirar arbitrariamente minha vida. Eu tenho as liberdades e todas as suas derivações, liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade de informação, liberdade de ir e vir. Eu tenho a privacidade, como, por exemplo, a inviolabilidade do domicílio. Eu tenho a vedação a prisões arbitrárias. Eu tenho, inclusive, direitos políticos aqui também, como o direito de votar, o direito de ser votado, o direito de participar de qualquer participação política, seja por via direta, seja por via indireta. São os direitos de primeira geração. Beleza? Tranquilo? Aí os documentos históricos eu vou preferir falar quando eu terminar de falar as três gerações de direitos. Beleza? Tranquilo? Então, a partir daqui a gente consegue desenrolar uma porrada de questão dessas características do direito de liberdade. O direito de liberdade, ele é essencialmente um direito negativo, mas veja que nem sempre o Estado, para respeitar os direitos de primeira geração, ele vai se abster, ele vai não agir, ele não vai interferir na sua esfera individual, nem sempre. Eu tenho isso, por exemplo, na propriedade, na privacidade, no direito à vida, na liberdade. Mas, por vezes, eu posso ter direitos que demandam uma prestação excepcionalmente, que são direitos de primeira geração, excepcionalmente. Quando, por exemplo, o Estado precisa realizar um concurso público da Polícia Militar para justamente garantir sua liberdade de ir e vir e permanecer em via pública. Então, o Estado, excepcionalmente, está agindo para garantir um direito de primeira geração. Então, você vai gravar que esses direitos de primeira geração são eminentemente direitos negativos, que impõem uma abstenção de Estado, mas nem sempre, porque, às vezes, excepcionalmente, o Estado deve agir para garantir os seus direitos de primeira geração. Beleza? Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou com você para um segundo vídeo, onde eu vou tratar dos direitos de segunda geração. Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado. Estou fazendo com muito carinho. Professor Diogo Medeiros, trabalho com FII e te vejo logo mais. Valeu!